O supermercado das sombras. A noite estava quente, abafada, como uma prisão de ar quente. O relógio na parede do supermercado mostrava 21h30, e os poucos clientes que ainda circulavam pelos corredores pareciam já estar exaustos da longa jornada de compras. O fluxo de pessoas durante o dia havia diminuído drasticamente, mas algo ainda os mantinha ali, talvez a necessidade de uma última ida ao supermercado antes de se abrigarem em casa para a noite. Mário, o segurança, estava de serviço. Ele já havia cumprido a maior parte de sua jornada sem maiores incidentes. O supermercado onde trabalhava não era exatamente uma fortaleza de clientes, na maior parte das vezes, ele passava o turno olhando para as câmeras de segurança e realizando patrulhas sem grandes preocupações. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Logo após a última chamada pelo alto-falante anunciando o encerramento das compras, Mário percebeu que uma sensação estranha pairava no ar. As prateleiras estavam bem abastecidas, os corredores bem iluminados, mas a ausência de movimento parecia perturbadora. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele lugar. Ele caminhou até o setor de bebidas, onde as garrafas de vinho e cerveja estavam alinhadas com perfeição, e fez o que fazia sempre quando se sentia inquieto, puxou uma cadeira e se sentou. Tudo parecia tranquilo, mas seu instinto, afiado por anos de trabalho, lhe dizia que algo estava errado. Ele observou as câmeras de segurança, mas nada indicava que houvesse qualquer problema. A noite, além de abafada, estava estranhamente silenciosa. Não havia carros na rua, não havia barulho vindo de fora. Só o som suave das lâmpadas fluorescentes preenchia o ambiente. Foi quando ele ouviu o primeiro som estranho. Um estalo, baixo e abafado, vindo do fundo do corredor de congelados. Ele se levantou, nervoso, e caminhou na direção do som. Seus passos ecoavam nas longas prateleiras vazias, e ele sentiu o coração bater mais forte. Ao virar a esquina do corredor de congelados, Mário viu algo que o fez parar em seco. Uma porta do setor estava ligeiramente aberta, e da fresta saía uma luz fraca. Ele franziu o senho e, com cautela, se aproximou. A porta estava trancada normalmente, mas parecia ter sido forçada de dentro para fora. Quem estaria aqui a essa hora? Pensou ele, ajustando o cinto da calça e tentando se acalmar. Ele empurrou a porta com cuidado, apenas o suficiente para espiar. Lá dentro, um homem estava caído no chão, o corpo contorcido, com uma grande mancha vermelha espalhada sobre o chão de cerâmica fria. Mário deu um passo para trás, o rosto pálido. Ele reconhecia aquele homem. Era o gerente da loja, Roberto. Mas algo não estava certo. Roberto estava estranho. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algo distante, e sua boca se movia de forma descontrolada, como se tentasse gritar, mas sem emitir som algum. Mário ficou paralisado, sem saber o que fazer. O gerente estava claramente ferido, mas parecia ainda vivo, apesar de seu comportamento bizarro. A expressão de dor e terror em seu rosto era inconfundível. Antes que Mário pudesse decidir o que fazer, o homem se levantou subitamente, os movimentos abruptos, descoordenados. Seu corpo se contorceu, e, com um grito abafado, ele se lançou contra a porta. Mário mal teve tempo de dar um passo para trás antes que o gerente, ou o que quer que fosse aquilo, se estatelasse contra ele, derrubando-o no chão. Era como se uma força sobrenatural tivesse tomado conta daquele ser. Seus olhos, agora opacos e sem vida, estavam fixos em Mário, e ele sentiu um pavor indescritível percorrer sua espinha. O homem, ou o que restava dele, tinha um cheiro podre de carne em decomposição. Mário lutou, tentando se desvencilhar, mas o peso do corpo inerte era assustadoramente grande. Então, antes que ele pudesse reagir, outro som o fez parar, passos. Passos rápidos, apressados, vindo de todos os lados. De repente, as portas de emergência do supermercado se abriram com estrondo, e uma horda de figuras pálidas e desfiguradas começou a invadir o local. Os mortos-vivos estavam ali, tomando o supermercado. Seus corpos decompostos avançavam em direção a Mário, que, apavorado, tentou se levantar e correr. Ele não sabia o que estava acontecendo. Como aquilo era possível? O apocalipse parecia ter se desencadeado de uma hora para outra. Mas o mais aterrador era o fato de que ele não estava sozinho. Os outros poucos clientes que ainda estavam no supermercado estavam sendo perseguidos pelas criaturas, algumas delas já caídas no chão, em busca de alimento. Mário correu até o setor de utilidades, procurando uma saída. Ele sabia que não poderia lutar contra aquelas coisas não sem mais recursos.
Ele vasculhou as prateleiras em busca de alguma coisa útil, mas sua mente estava turva de medo. O que ele viu foi o reflexo de sua própria expressão no vidro de um dos balcões de exposição. Ele estava suado, pálido e, o pior, sentia que estava perdendo a esperança. Um grito ao fundo fez com que ele olhasse para trás. Era uma mulher, uma das últimas clientes que ainda estavam no local, sendo arrastada por uma criatura descomunal. Seu grito ecoou pelo supermercado, mas foi abafado por outro som, um som de mordida, de carne sendo rasgada com fúria. Mário não teve tempo para refletir. Ele correu para os fundos, para o setor de estoque, onde uma porta de saída levava diretamente para o estacionamento. Ele sabia que sua única chance de sobreviver era chegar até ali, mas, à medida que avançava, percebeu que a porta estava. Maldito! Gritou, batendo a mão na porta. Ele procurou por uma chave de emergência, qualquer coisa que o tirasse daquele pesadelo. Então, uma ideia lhe ocorreu: o cofre de segurança. Ele se lembrou do sistema de segurança da loja. Havia uma passagem secreta que levava a uma rua lateral, uma saída de emergência para os funcionários. Com um último esforço, ele correu até o setor de segurança. A porta estava aberta. Ao entrar, a luz das câmeras de monitoramento iluminava o local, e, com um grito de desespero, ele correu até o painel de controle. A chave de emergência estava ali, ao lado de uma pilha de papéis. Ele pegou a chave e correu para o alçapão do corredor lateral. Mas, ao virar a última esquina, uma das criaturas o alcançou. Ele sentiu um puxão em seu ombro, uma dor lancinante. Sua visão ficou turva e a sensação de desespero se apoderou dele. Antes que pudesse lutar, ele ouviu um estrondo, e, no último momento de consciência, viu uma figura conhecida, o gerente Roberto, ou o que restava dele, se jogar contra a criatura, tomando-lhe a atenção. Mário teve a oportunidade de correr. Ele não sabia se seria o suficiente para sobreviver, mas sabia que não poderia mais ficar ali. A última coisa que ele ouviu antes de escapar pelas escadas de emergência foi o som dos passos dos mortos, crescendo, como uma onda, em direção à sua única saída. E então, no silêncio da noite, o supermercado ficou vazio, com apenas as sombras e os ecos do caos que havia consumido todos que estavam dentro.